E aí, pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar início à nossa live sobre crimes eleitorais em tempos de pandemia. Esse tema aqui que gera muito interesse e curiosidade. Pessoal chegando aí, meus alunos da pós-graduação, da faculdade de SES, Elielton, Samuel, Gisele, enfim. Esquadrão Doguinho 2020, o Luciano também, Tati estudando direito, Roberta Moura. Vamos entrando aí, vamos marcando, vamos enviando aí essa live para o pessoal. Paulinho, boa noite, porque nós vamos debater temas da atualidade, crimes eleitorais que estão acontecendo diuturnamente nesse período pré-eleitoral, reforçado pela pandemia. Então eu vou dar aqui só um tempinho para a gente estudar esse tema, que é objeto inclusive do meu último lançamento aqui, Crimes Eleitorais e Conexos, pela editora JH Mizuno, junto com Condutas Vedadas em Ano Eleitoral, livros que vocês precisam para esse período pré-eleitoral. Olha, o nosso patrão já chegou, o Rafael Closa, ele já passou as coordenadas para mim, e a gente vai trabalhar aqui com vocês realmente esse período da pandemia. Mas vejam bem, percebam que quando nós falamos de crimes eleitorais em período de pandemia, grande Rangel, meu amigo promotor lá do Cariri, grande prazer ter por aqui. Enfim, quando nós falamos de crimes eleitorais em período de pandemia, é preciso que nós façamos uma breve introdução sobre os crimes eleitorais, porque a maioria dos profissionais da área do direito não conhecem todos os crimes eleitorais. Se eu perguntasse para vocês quantos crimes eleitorais existem, você certamente não teria essa resposta na ponta da língua. E eu lhe diria, 93 crimes eleitorais são a quantidade exata que existe. Agora, existem crimes eleitorais que sequer têm pena. Vejam a loucura. Há dois crimes, um na Lei Complementar 64/90, que tipifica crime eleitoral, e outro na Lei das Eleições, mas que não trazem pena. Além disso, nós precisamos saber que crime eleitoral não possui necessariamente relação com eleição ou com o ano eleitoral. Essa informação parece ser um pouco surreal, mas é importantíssimo para que vocês compreendam a dogmática penal eleitoral. Um crime eleitoral que acontece a qualquer momento, portanto, ele é de natureza permanente, é o crime do artigo 346 do Código Eleitoral. Esse dispositivo que por muito tempo passou desapercebido dos profissionais, ainda passa por uma boa parte, diz que é crime eleitoral descumprir o disposto no artigo 377. E este artigo 377, queria dar boa noite aqui ao nosso amigo Érico Silveira, juiz do TRE do Estado do Ceará, que muito nos orgulha aqui com a presença, minha colega de mestrado, promotora de Minas, Monique Mosca Gonçalves. Enfim, dizia eu que o artigo 377 do Código Eleitoral, esse desconhecido tipo, criminaliza o uso da máquina pública em prol de projetos político-partidários. E percebam que esse dispositivo diz que o serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal ou distrital, não poderá ser utilizado, inclusive as suas dependências, para favorecer partido, coligação ou pretensões eleitorais. Inclusive, nesse tipo penal, é dito que os serviços
e as dependências de pessoas jurídicas contratadas pelo poder público também não podem ser utilizados para facilitar projetos político-eleitorais. Esse crime, é bem verdade, tem uma pena de baixa intensidade. É um crime de menor potencial ofensivo se vocês forem verificar. E, portanto, a priori e em tese, sujeita o responsável, se não tiver antecedentes, etc., à transação penal. Mas ele serve como ferramenta inibitória para a prática de atos de corrupção. E por que eu digo isso? Porque se vocês olharem o parágrafo único do artigo 377 do Código Eleitoral, lá está dito que os órgãos da Justiça Eleitoral farão cessar a qualquer tempo e, portanto, independente de período eleitoral, independente de ano eleitoral ou de inserção no micro período eleitoral, a Justiça Eleitoral tem o dever de fazer cessar todo e qualquer uso da máquina pública a fim de projeto político partidário. E os exemplos são os mais variáveis possíveis, meus amigos. A criatividade das pessoas, dos gestores, dos pré-candidatos é enorme. E eu não tenho condição de listar tudo o que acontece, mas eu posso dar um rumo do que acontece. Por exemplo, a prática de condutas vedadas em ano eleitoral é uma demonstração de caracterização do crime do artigo 377, se não houver tipificação mais severa. Exemplo, se você perceber, o artigo 73, inciso 3º da Lei das Eleições, diz que é conduta vedada usar o serviço de agentes públicos do Poder Executivo para favorecer partidos políticos, para favorecer pré-candidatos, etc. Esse dispositivo pode ser enquadrado não como crime do artigo 377, mas como crime do Decreto-Lei 201/67, se estivermos tratando do prefeito como responsável. Então, há uma multiplicidade de imputações criminais pelo uso da máquina pública, mas o 377 é a primeira válvula de escape como forma de sobrestar, de fazer parar o ímpeto do gestor que tende a usar a máquina pública em favor do seu ungido ou dele próprio, no caso de reeleição. E há alguns casos que estão acontecendo agora no período de pandemia e que eu tenho recebido diversas mensagens, tanto de promotores como de alunos, mostrando esses casos. E eu acompanho muito de perto também, porque eu sou um curioso da matéria, e esse mês também estou como promotor eleitoral tirando as férias de um colega, então preparando as maldades, na verdade, claro, em prol do interesse público. Tenho a curiosidade, meus amigos, de acompanhar as redes sociais do município que vocês moram e, por coincidência, do prefeito, do presidente da Câmara e também do pré-candidato apoiado por eles, se for o caso. Não raro, vocês vão perceber que as matérias jornalísticas que estão no Instagram, no Facebook ou no próprio site institucional estarão ipsilíteres no Instagram, no Facebook do prefeito, do pré-candidato. Tem algum problema isso, Igor? A priori não. Mas se a publicidade estiver violando o disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, isso é conduta vedada, isso é abuso de poder e haverá crime do artigo 377, sim senhor, porque ele, gestor, pré-candidato assumido, está se utilizando do serviço de internet,
do serviço de divulgação da prefeitura, do serviço do agente público responsável pela realização daquela matéria, para se promover, para capitalizar a sua imagem nesse período de pandemia. E a nota característica disso tem sido exatamente gestores comparecendo a eventos de solidariedade. Gestores nesse período de pandemia insistem em mostrar a face pessoalizada da gestão na sua imagem e usam isso como forma de se apresentar como pessoas benemerentes, pessoas caridosas, pessoas preocupadas com a situação de angústia alimentar, social e de saúde que nós vivemos nesse período de pandemia. O gestor não pode fazer doações, o gestor público não pode divulgar as ações que o município está fazendo nesse período de pandemia. Não só pode, deve. Mas esse fazer deve acontecer de maneira isenta, de maneira impessoal, meus amigos. Não pode haver aproveitamento, capitalização. Então a imagem do prefeito está proibida no Instagram, no Facebook, no site da prefeitura? Não, não está proibida. Desde que, não haja uma aparição excessiva, demasiada, repetitiva, porque a Constituição diz que um dos princípios que rege a administração é o da impessoalidade. E como decorrência disso, o parágrafo 1º do artigo 37 fala que toda a publicidade deve ter caráter impessoal, de informação, de educação, de orientação social. Portanto, frases de efeito, frases bonitinhas, frases meigas do prefeito que é pré-candidato, ou ainda que não seja, não estão inseridas na autorização constitucional e representam, se ele for pré-candidato, crime do artigo 377 do Código Eleitoral. Mas sabem o que é mais legal nesse crime do artigo 377, que pouca gente sabe? E que o meu livro de crimes eleitorais é o único livro no Brasil que trata sobre isso? É a possibilidade de qualquer eleitor requerer medida cautelar penal para fazer sustar esses atos de uso da máquina pública. E isso não é invencionismo meu, isso está dito expressamente no parágrafo único do artigo 377 do Código Eleitoral. Então, assim como qualquer cidadão pode ajuizar uma ação popular no campo civil para requerer anulação de atos lesivos à moralidade administrativa ou ao patrimônio público, histórico, social, no campo penal eleitoral, o eleitor ou dirigente partidário, meus amigos, percebam que não é só o eleitor, é o eleitor e qualquer dirigente partidário, podem requerer medida cautelar de suspensão do uso da máquina pública. E percebam, esse dispositivo é perfeitamente compatível com a ordem constitucional inserida desde 1988. Indo além disso, eu também levanto aqui a tese de qualquer eleitor poder ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. E por que eu digo isso? Porque a jurisprudência do TSE é exatamente no sentido de que cabe ação penal privada subsidiária da pública. E nesse caso específico, nós estamos diante de um crime de corrupção. E os crimes de corrupção não têm vítima determinada, as vítimas são difusas, de modo que se eu, você, nós, todos somos vítimas dos atos de corrupção e o Ministério Público for omisso, não adotar qualquer providência,
dá-se ao cidadão, portanto, o direito de requerer essa medida cautelar penal e ajuizar, consequentemente, a ação privada subsidiária da pública. Beleza? Então, isso é um tema importantíssimo em período de pandemia, artigo 377 do Código Eleitoral. Outro crime que vem acontecendo com bastante frequência nesse período de pandemia está inserido no artigo 334 do Código Eleitoral. Esse dispositivo capitula como infração penal eleitoral a conduta do pré-candidato, do cabo eleitoral, do dirigente partidário, realizar sorteios, realizar distribuição de bens, de brindes, como forma de propaganda eleitoral antecipada ou para fins de cooptação eleitoral. Então, meus amigos, em ano eleitoral, a realização de bingos, de sorteios, de rifas por parte de gestores públicos, ou pré-candidatos, ou dirigentes partidários, dá ensejo, é nesse momento uma prova indiciária de que o crime do artigo 334 pode estar ocorrendo. Mas, Igor, o tipo penal exige um dolo específico. É verdade, o tipo penal diz expressamente que é preciso que essa distribuição de brindes, que essa realização de sorteios aconteça como forma de propaganda eleitoral ou como forma de aliciamento, de cooptação eleitoral. E as circunstâncias do caso concreto vão deixar isso muito evidente. Se, por exemplo, no local do sorteio tem fotos, tem faixas fazendo alusão à pré-candidatura ou à candidatura de determinada pessoa, se nos próprios boletos, da rifa, do bingo, há identificação de quem é o patrocinador, o candidato que está ali colaborando, contribuindo para aquele sorteio, é crime eleitoral do artigo 334. Oi, dona Coelho, aqui eu cheguei a dona Coelho aqui, a minha filha entrou aqui brincando, agora ela vai sair já já e a gente resolve. Então, se o cidadão coloca faixa, coloca imagem, bota uma marca pessoal, por exemplo, eu tenho aqui meu símbolozinho aqui, junto com o da JH Mizuno, e aí o cara fixa esses símbolos pessoais em cadernetas, em boletos, configura claramente esse dolo específico que o tipo penal exige. Se o cidadão comparece e faz discurso, faz qualquer menção à sua pré-candidatura, crime caracterizado sem sombra de dúvidas. Ah, Igor, ele não foi para o bingo, ele não foi para o sorteio, mas ele realmente pediu para outra pessoa falar no nome dele. É crime. Se você consegue demonstrar esse elo, a chamada autoria intelectual ou mediata. E qual é a grande vantagem do crime do artigo 334 do Código Eleitoral? É que esse dispositivo tem a pena de cassação do registro ou do mandato, meus amigos. Se você demonstra a participação do candidato, do pré-candidato, ele vai estar sujeito à pena de cassação do registro ou do mandato. É um crime que pouca gente conhece na prática, pouca gente fiscaliza e que está acontecendo diariamente no período de pandemia. Então, essa conversa de vereador pré-candidato, de prefeito pré-candidato, ir para a rede social, fazer discurso populista, dizendo: eu estou preocupado com a minha comunidade, eu vou doar 100% do meu subsídio, ou eu vou sortear, eu vou comprar tantas cestas básicas com meu subsídio e vou distribuir na comunidade Y.
é um claro indício do crime do artigo 334 e vocês precisam ficar atentos. Eu não vou nem comentar as situações em que o indivíduo compra as cestas, leva os carros, né, e fica ali entregando pessoalmente os itens de segurança, álcool em gel ou qualquer coisa do gênero. Aí, ao meu sentir, o crime eleitoral está bem caracterizado e fica fácil. As pessoas estão usando, são tão ingênuas que antigamente o político fazia atos ilícitos na maior clandestinidade possível. Não tinha rede social, ele não alardeava. Mas hoje as pessoas perderam um pouco do senso do que é certo ou errado. E aí ficam propagando, divulgando aí para cima e para baixo o que fazem ilicitamente, tá bom? Então, artigo 377 do Código Eleitoral, artigo 334 do Código Eleitoral são, diria eu, os dois crimes eleitorais mais praticados nessa pandemia. Mas eu queria tratar também com vocês aqui sobre situações que envolvem a investigação desses crimes eleitorais e que pouca gente tem se apercebido. Primeira coisa, foro por prerrogativa de função. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem da ação penal 937, delimitou, restringiu o foro privilegiado apenas quando o crime for praticado pelo cidadão no exercício do cargo que lhe dá foro e desde que aquele comportamento tenha relação direta com o cargo ocupado. Então, meus amigos, se eventualmente você tem um deputado federal patrocinando distribuição de bens e fazendo uso promocional disso, ele está lá, né, caracterizado como parlamentar, teria foro no Supremo, mas a conduta dele não tem qualquer vinculação com a função dele e também não está no exercício do cargo dele. Então, vai ser o delegado de polícia que vai fazer o procedimento, vai ser o promotor de justiça que vai denunciá-lo perante o juiz de primeiro grau. Aliás, há uma grande mudança na jurisprudência dos tribunais superiores no que diz respeito às investigações contra autoridades com foro por prerrogativa de função. Suponha que o prefeito candidato à reeleição ou pré-candidato à reeleição nesse momento esteja, como nós já falamos antes, fazendo o uso da publicidade institucional do município a seu favor. Tradicionalmente, o entendimento do Supremo, o entendimento do STJ, o entendimento do TSE era que precisaria o Ministério Público requerer a autorização no tribunal competente para a instauração do inquérito penal originário e ser distribuído a um relator. Esse relator, verificando a existência de indícios mínimos do crime, fazia a remessa dos autos ao Ministério Público ou à polícia para a continuidade da investigação. Após a decisão do Supremo que restringiu o foro, as decisões, e isso eu coloco lá aqui no nosso livro de crimes eleitorais, muito explicado e com todos os precedentes, desde a decisão do Supremo, temos julgados de 2018, 2019 e em 2020, que estão no livro, inclusive, dizendo, olha, o foro por prerrogativa de função é para a ação penal. Se o delegado de polícia investigou o prefeito, ainda que o prefeito tenha praticado o crime no exercício de sua função, que este crime tenha correlação com a sua função, não existe nulidade apta a macular o inquérito e a respectiva ação penal.
Essa é uma grande virada na jurisprudência. Inclusive, tem um paradigma do STJ em que ele explica perfeitamente isso. O que a Constituição Federal garante é foro para o processo judicial. Não há foro para investigação, meus amigos. Então, promotor, delegado podem investigar autoridades com foro por prerrogativa e isso não gera qualquer nulidade. Atenção, porque é uma grande mudança na jurisprudência que antes dizia que se não houvesse a autorização do tribunal competente, a investigação toda era nula. E o STJ, o TSE dizem que não precisa de autorização e que não há foro para a investigação. Então, advogados, sei que temos alguns advogados aqui, não caiam no erro de ficar impetrando habeas corpus porque um promotor está investigando supostamente um prefeito por um crime eleitoral, tá bom? Atenção a isso, por favor. Muito bem, outra situação importantíssima que nós precisamos ficar atentos diz respeito às prisões em período eleitoral. Vocês sabem que o artigo 236 do Código Eleitoral trata da chamada garantia eleitoral. E esse dispositivo diz que desde 5 dias antes e 48 horas depois da eleição, ninguém pode ser preso, salvo 2 hipóteses: prisão em flagrante ou sentença condenatória por crime inafiançável. Essa sentença condenatória, claro que fazendo uma modernização à luz do que o STF decidiu nas ADCs 43 e 44, tem que ser trânsito em julgado. Então nós teríamos aí uma impossibilidade de decretação de prisões temporárias, de prisões preventivas, nesse período mais restrito. Toda a doutrina de direito eleitoral aponta que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Portanto, não há cheque em branco, não há salvo-conduto para que as pessoas, no período mais crítico das eleições, não possam ser presas em preventiva ou temporária. É algo que sempre gera problema, porque as pessoas leem a literalidade do dispositivo e não fazem essa compatibilidade constitucional e gera sempre a dúvida, as pessoas não sabem se podem prender ou se devem deixar soltas. Então eu digo, é possível prisão preventiva em qualquer momento do período eleitoral, inclusive nesse que supostamente é vedado pelo artigo 236 do Código Eleitoral, tá bom? Mas eu queria tratar também aqui de uma questão processual nova, moderna, que diz respeito ao acordo de não persecução penal na Justiça Eleitoral. Vejam, nós temos dezenas de crimes eleitorais. Eu diria que 60% dos crimes eleitorais, eu fiz uma tabela no livro que eu mostro crime por crime, mas eu diria que de cabeça, eu não lembro o número, uns 60% dos crimes eleitorais são infrações penais de menor potencial ofensivo. Uns 20%, mais ou menos, são infrações que têm pena ali até 3, 4 anos. E outras têm penas mais severas. Porém, é algo muito contraditório, porque às vezes é mais grave no direito eleitoral brasileiro, por exemplo, você fazer uma denúncia infundada contra uma pessoa do que comprar um voto. Percebam a loucura. O crime de denunciação caluniosa
tem pena mais severa do que o crime de corrupção eleitoral. Isso claramente não está certo, mas a gente tem que trabalhar com as armas que tem. E a lei anticrime disse que nos crimes, sejam eles eleitorais, não eleitorais, cuja pena seja inferior a 4 anos, pena mínima, seja inferior a 4 anos, caberá acordo de não persecução penal, para que o réu para que o investigado, na fase preliminar à ação penal, faça um acordo com o Ministério Público para se sujeitar imediatamente a sanções. Não diria nem sanções, a condições, que é o termo que se usa. Agora, para que ele tenha direito ao acordo de não persecução penal, ele precisa confessar circunstanciadamente a ocorrência daquele crime. Esse crime não pode ser sujeito à transação penal e, portanto, não pode ser infração penal de menor potencial ofensivo. Mas fica uma dúvida. Se, por exemplo, o cidadão pratica um crime de corrupção eleitoral, e este crime de corrupção eleitoral tem pena de 1 a 4 anos, está sujeito, em tese, à suspensão condicional do processo, por força do artigo 89 da Lei 9099, também está sujeita ao acordo de não persecução penal. Existe alguma preferência, existe alguma prioridade entre suspensão e acordo de não persecução? De quem é o poder, a prerrogativa de definir se medida A ou medida B, ou se nenhuma delas vai ser aplicada ao caso concreto? Nós temos aí duas correntes muito bem definidas agora na doutrina brasileira. A primeira que aponta que há um regime de preferência. Primeiro, o réu sempre tem direito à transação penal. Isso está dito na lei claramente. Porque não cabe acordo de não persecução penal se couber transação penal. A lei exclui a possibilidade de acordo de não persecução penal se o crime for de menor potencial ofensivo. Contudo, no caso da suspensão condicional e do acordo de não persecução penal, há um silêncio da lei. E diante disso, uma corrente seguida aí pelo professor Fábio Roque, eu defendo também isso no meu livro, diz que cabe ao Ministério Público decidir, claro, de maneira escrita, motivada concretamente, por que não vai propor o acordo de não persecução penal e oferece eventualmente a ação penal contra o sujeito. E outra corrente, essa daí seguida pelo professor Rogério Sanches, dentre outros, professor José Jairo Gomes também, que aponta a necessidade de primeiro se propor o acordo de não persecução e somente depois a suspensão condicional do processo. Mas parece-me que a tendência é que prevaleça a primeira corrente, porque em se tratando de acordo, nós temos íncita a natureza de acordo de vontades, de coincidência. Ora, se o Ministério Público, titular da ação penal, entende que naquele caso, por estratégia punitiva, porque o acordo também tem a vertente, tem o pressuposto de ser medida necessária e justificável para a punição daquele caso, então, se o MP entende que não cabe a suspensão condicional, o juiz não vai poder impor. O máximo que o juiz faz é remeter a questão ao Procurador-Geral de Justiça, no nosso caso, ao Procurador Regional Eleitoral, se for o caso da matéria eleitoral. E, portanto, não há como o juiz impor o acordo. Então, é uma discussão meio que estéril, porque, no fim das contas, o efeito prático vai ser prevalência da opinião do Ministério Público, que é o titular da ação penal. E o próprio STF, no julgamento das ADIs contra a lei anticrime, na liminar proferida pelo ministro Fux, disse claramente que o juiz não pode se imiscuir
na atividade negocial e criar condições, suscitar condições. O máximo que ele faz é o controle da legalidade, isso é, se a pessoa fez o acordo de maneira livre, espontânea, se as cláusulas lá postas não violam direitos constitucionais, não violam a moralidade, etc. Tá bom? Um grande abraço aí para o Dr. Tiago Aires, grande advogado eleitoralista. Então, a gente precisa ficar atento a esse detalhe que parece eventualmente banal, mas que na prática vai ter muitas repercussões importantes, porque o Ministério Público precisa dizer: eu não estou propondo o acordo de não persecução penal para o cidadão X, porque entendo que não entrar com ação judicial gera um descrédito maior do que, eventualmente, nesse momento, se impor condições que sujeitem o cidadão à pena. Enfim, é uma discussão que vocês precisam ficar atentos, porque a doutrina está muito dividida, tá bom? Agora, para a gente finalizar a questão dos crimes eleitorais em período de pandemia, eu gostaria de recomendar que vocês fiquem atentos às redes sociais de candidatos, de órgãos públicos, porque o gestor pré-candidato, o pré-candidato que não é gestor, necessita de visibilidade. A pessoa hoje, para ser eleita, precisa de um bom feedback digital. Tem gente que se elege só com mídias sociais. Então ele precisa estar o tempo todo postando, produzindo conteúdo, mostrando que é uma pessoa ativa, mostrando que é uma pessoa carente, que é uma pessoa bondosa nesse período de pandemia. E, portanto, aí ele dá mecanismos para que os órgãos de controle atuem e dá ferramentas até para que seus opositores possam ajuizar as ações cabíveis. Aliás, é outra coisa que eu não compreendo na área eleitoral. Como ainda não há escritórios profissionalizados na questão de investigação. Nós temos todos os candidatos com legitimidade para ajuizamento das ações eleitorais típicas. Nós temos a tese doutrinária de que o cidadão, o eleitor, pode ajuizar ação penal privada subsidiária da pública, e nós temos a autorização legal do artigo 377, parágrafo único, de que qualquer eleitor ou dirigente partidário pode requerer medida cautelar penal para sustar atos que importem no uso da máquina pública em favor de projetos político-partidários. Portanto, é preciso que os profissionais do direito saibam disso. Pouca gente conhece o artigo 377, parágrafo único. E para finalizar, meus amigos, um último recado. Nós estamos chegando aí em julho, tá certo? A priori as eleições estão mantidas, vamos decidir o que vai acontecer aí, mas gostaria de lembrá-los do artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. Esse dispositivo, que é um crime, tem pena única de cassação do registro ou do mandato. E lá disse que a infração penal utilizar qualquer veículo ou embarcação oficial 90 dias antes do pleito. E a pena, mais uma vez, é única: cassação do registro ou do mandato. Então, fiquem atentos, porque nesse período de pandemia, reforço: conduta vedada em ano eleitoral importa em crime eleitoral do artigo 377, se isso não for um crime mais grave ou um crime de maneira mais de mão própria, como no caso dos crimes de responsabilidade de prefeitos. Beleza? Então, foi um prazer, agradeço a todos aqui pelo Ibope, pelo acompanhamento. A gente não vai abrir para perguntas, porque quando abre as pessoas ficam muito eufóricas, mas espero que tenha aí ajudado de qualquer forma para a elucidação das dúvidas de vocês. E o nosso objetivo é esse: é transformar cada um de vocês em agentes fiscalizadores da lisura do pleito eleitoral.
Vocês não podem, nós cidadãos de bem, não podemos esperar que somente as instituições atuem, fiscalizem e verifiquem as ilegalidades. Isso é humanamente impossível, principalmente nessa questão de pandemia, tá bom? Então, quem tiver interesse em se aprofundar, recomendo mais uma vez o nosso livro de Crimes Eleitorais e Conexos. O livro está completamente atualizado, com decisões até abril de 2020, precedentes que vão fazer uma virada na atuação profissional de todos que vão trabalhar nessas eleições. Eu garanto para vocês, não existe nenhum livro na área eleitoral criminal como o nosso. Comprem, se vocês se arrependerem, se vocês não ficarem satisfeitos com o livro, a gente te devolve, tá bom? O Rafael vai me matar, mas eu tiro dos meus autorais. Eu garanto para você, não existe obra que aborde com densidade e profundidade a parte material, a parte processual, a parte investigativa, a parte dos crimes conexos, inclusive a parte dos abusos de autoridade praticados. Nesse livro a gente mostra quando há abuso de autoridade por quem investiga, por quem julga, e quando há o estrito cumprimento do dever legal. Então, aproveitem, vamos lançar aí nos próximos dias casadinhas, kits com os meus livros, crimes eleitorais, condutas vedadas, lei anticrime, etc. Mas o livro está em pré-venda e está com desconto especial no site da editora JH Mizuno. Então, não deixem de aproveitar. Um grande abraço e até a próxima.